A União Europeia assina acordo de livre comércio com a Índia. Tarifas sobre os produtos europeus deverão reduzir drasticamente. A Comissária para a Tecnologia defende regras digitais europeias em plena investigação do bloco ao chatbot Grok de Elon Musk. Tempestade histórica nos Estados Unidos da América já fez pelo menos 30 mortos. Temperaturas negativas ainda são esperadas para os próximos dias. Após meses de intensas negociações, a União Europeia e a Índia chegaram a um acordo de livre comércio que deverá reduzir drasticamente as tarifas sobre os produtos europeus, desde automóveis a vinhos. Apelidado de a mãe de todos os acordos, o entendimento surge no momento em que tanto a Índia como os países europeus procuram mercados alternativos na sequência das tarifas impostas pela administração Trump. O Comissário Europeu para o Comércio disse à Euronews que a Comissão espera começar a implementar o acordo a partir de janeiro de 2027. I would say that current trade turmoil on the global scene is really requiring us to move much faster, to really speed up the processes, and I will do my best to talk with both member states in the Council and European Parliament that this deal really merits special attention, and we need to do it as fast as possible. In the end, there are no regrets, and I think that we also looked to the future. So we made this agreement as future-proof as possible because we know that India is a very dynamic market. They have growth between 7 to 8%, and we agreed that we will have regular review clauses. How can we further improve that agreement? A Índia enfrenta atualmente tarifas de 50% impostas pela administração Trump, o que prejudicou gravemente as suas exportações. Após selar o acordo com os países do Mercosul, no início do mês, a União Europeia disse que pretende acelerar a sua agenda comercial com novos parceiros. Convidada do programa Europe Today, a Comissária Europeia para a Tecnologia defendeu as regras digitais da Europa. No momento crucial para a política digital na União Europeia, Anna Verkunen deu mais detalhes sobre a atual investigação da Comissão sobre o Grok, o chatbot de inteligência artificial desenvolvido pela empresa de Elon Musk, atualmente integrado na rede social X. A investigação centra-se em determinar se a plataforma cumpriu as suas obrigações ao abrigo da lei dos serviços digitais. So it's obligation under DSA that always the service providers, they have to assess and mitigate the systematic risks what they are posing, and now we see that Grok is now included more and more to X services, so to really look that how the risks are taken care there. And also we saw also that there was certain illegal content that Grok was pushing. We know that now the feature has been changed, but we are also now analyzing about other risks really related to Grok. A ação da Comissão surge na sequência da preocupação generalizada com a função de edição do Grok, que foi utilizada para gerar imagens sexualizadas de mulheres reais sem consentimento e de crianças menores de idade. A investigação está a decorrer num contexto de tensões transatlânticas crescentes em relação às regras tecnológicas da União Europeia. A administração Trump acusou Bruxelas de regulamentação excessiva. Em resposta, Verkunen insistiu que estas regras são implementadas para um ambiente digital justo, transparente, democrático e seguro. O líder da NATO, Mark Rutte, insistiu que a Europa é incapaz de se defender sem o apoio militar dos Estados Unidos e disse que, para fazê-lo, teria mais do que duplicar as atuais metas de gastos com a defesa. Em declarações no Parlamento Europeu na segunda-feira, disse aos eurodeputados que sem Washington a Europa perderia o principal garante da sua liberdade. And I don't mind him publishing text messages. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. Good luck. As declarações foram proferidas num contexto de tensões crescentes dentro da própria NATO, devido às ameaças de anexação de Trump sobre a Groenlândia. O presidente dos Estados Unidos ameaçou também vários países europeus com tarifas pela manifestação de apoio a Nuuk, mas deixou cair essa possibilidade devido a um alegado entendimento que contou com a ajuda da Rússia. Não foram divulgados detalhes sobre o acordo.
O comandante-geral da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, Gregory Bavino, deve deixar Minneapolis já esta terça-feira. A administração de Trump substituiu por Tom Homan, a quem chamam o czar das fronteiras. É ele que fica agora responsável por gerir no Minnesota as operações do Serviço de Imigração. A mudança acontece depois da morte de Alex Pretti, enfermeiro de 37 anos, às mãos dos agentes federais do ICE em Minneapolis, a segunda em um mês na cidade. Bavino tornou-se o rosto destas rusgas, reconhecido pelo casaco verde comprido ao estilo militar, que tem sido comparado aos trajes da polícia secreta da Alemanha nazi. The guy's an absolute clown, and he's been out here cosplaying like some Nazi SS member, brutalizing our communities and using NATO-banned tear gas and stuff on our innocent families. He can leave. And if he already has, I'm sorry that I couldn't say it to his face. It's a vindication to some degree. We have a lot of fear around what kind of violence and reprisals might come as they leave. I know not every one of them is leaving, but at least they're losing a considerable amount of their forces, which is a relief. Bavino foi alvo de fortes críticas por ter afirmado que Alex Pretti tinha uma arma e planeava massacrar agentes da lei. Os vídeos filmados de vários ângulos mostram Pretti com um telemóvel na mão, sem qualquer sinal de que estivesse armado. Após o incidente, as tensões entre autoridades locais e federais parecem ter diminuído. Trump falou com o autarca de Minneapolis e com o governador democrata do Minnesota, que descreveu a conversa como produtiva. Donald Trump indicou que a sua administração está a rever tudo depois dos agentes de imigração terem baleado mortalmente Alex Pretti, de 37 anos, em Minneapolis no sábado. Tratou-se do segundo tiroteio fatal de um cidadão americano por parte de agentes do ICE na cidade em poucas semanas. O primeiro resultou na morte de Renee Good, mãe de 3 filhos, no dia 7 de janeiro. Nas redes sociais circularam vídeos que exibiam os agentes a disparar contra Pretti, depois de este ter sido imobilizado no chão. As imagens mostram ainda que a vítima mortal nunca empunhou uma arma, o que contraria as declarações de funcionários do governo, dando conta de que este homem teria agredido os agentes e tinha consigo uma pistola. Em comunicado, os pais de Pretti condenaram o que apelidaram de mentiras repugnantes sobre o filho. Trump recusou-se a dizer se o agente atuou adequadamente neste último incidente, até que todos os ângulos fossem analisados. Referiu também que os elementos federais acabariam por se retirar da cidade, mas sem fornecer um prazo. O incidente foi, entretanto, criticado pelos ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, que consideraram que os valores fundamentais dos Estados Unidos estão sob ataque. A tempestade histórica que atingiu grande parte dos Estados Unidos ainda não terminou, uma vez que se prevê a chegada de mais ar ártico, prolongando as temperaturas negativas nas regiões já cobertas de neve e gelo. Embora a tempestade de inverno tenha afetado milhões de americanos, os seus efeitos mais duradouros concentram-se agora numa faixa que se estende do extremo leste do Texas ao norte do Louisiana e do Mississippi, chegando a Nashville, no Tennessee. À medida que o frio extremo persiste, o número de mortes subiu para pelo menos 30, enquanto centenas de milhares de pessoas permanecem sem eletricidade. There is currently 750,000 homes across the country without power. Over 1 in 5 of them, over 20%, are here in Mississippi. We reached a peak of about 180,000 that has now down below 150,000. À medida que o frio extremo persiste, o número de mortes subiu para pelo menos 30, enquanto centenas de milhares de pessoas permanecem sem eletricidade. A tempestade de neve que atingiu uma vasta região dos Estados Unidos da América, do Arkansas à Nova Inglaterra, provocou graves perturbações na circulação aérea e no funcionamento das escolas. Só na segunda-feira contabilizaram-se mais de 12 mil voos atrasados ou cancelados. 9 governos europeus concordaram em expandir projetos de turbinas eólicas offshore no Mar do Norte. Os ministros da Energia reuniram-se em Hamburgo na segunda-feira e afirmaram que os projetos poderão reduzir os preços da eletricidade em 30% até 2040. O objetivo é aumentar a capacidade eólica offshore para 100 gigawatts até 2050 e facilitar projetos transfronteiriços. First and foremost, we need to produce more of our own energy. The good thing about
wind, offshore wind, renewables as such, is that they are also cheaper. So not only will it be good for our security and our safety, it will also mean that we can bring down the prices of energy, that we can indeed become more competitive in Europe compared to the rest of the world. Mais de 6.000 turbinas offshore fornecem eletricidade limpa na Europa, mas a implantação tem sido travada por um modelo de leilão fraco, o aumento dos custos de capital e a falta de visibilidade da cadeia de abastecimento devido a um fluxo de projetos incerto, de acordo com a indústria. A ex-ministra do Interior do Reino Unido, Suella Braverman, abandonou o Partido Conservador para se filiar no partido de extrema-direita Reform UK. Braverman discursou para uma plateia entusiasmada em Londres ao lado do líder do partido, Nigel Farage. When we had the majority, when we had the power, indeed when we had the duty, the Conservative Party utterly failed to do the right thing for the British people. And there is only one man in British politics who has been courageously consistent for his country, and that man is Nigel Farage. Depois dos deputados Robert Jenrick e Andrew Rosindell, o anúncio de Braverman faz dela a terceira figura sénior do Partido Conservador no mês a juntar-se ao Partido Populista. Grande defensor do Brexit. O Reform UK tem liderado as sondagens no último ano, enquanto o governo trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer é criticado por questões relacionadas à imigração, crescimento económico e crise do custo de vida.